som, teste. Glória a Deus, graças a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja contigo, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé nessa hora, por favor, se você puder. Se coloque de pé. Que a nossa conversa nessa hora seja somente com Deus, amém, querido? Desconectando das coisas daqui de baixo e nos conectando ao alto em nome de Jesus Cristo. Então feche seus olhos nessa hora, feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos já agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus por esse tempo, por essa oportunidade que Ele tem nos dado de estar mais uma vez na Tua santa e gloriosa presença. Feche seus olhos e fale com o Senhor. Comece a buscar a Deus, comece a clamar ao Pai Todo-Poderoso, porque Ele está aqui nessa noite. O ser mais importante que nós podemos conhecer, querido, está aqui nessa noite, com os ouvidos inclinados, prontos para ouvir o nosso clamor em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, soberano Pai, nós mais uma vez, Deus, colocamos, Pai Santo, nossas vidas em oração a Ti. Mais uma vez, Deus, nós abrimos nosso coração para Ti. Mais uma vez, Deus, nós buscamos, Senhor, a Tua santa presença, Pai. Tua palavra nos ensina a buscar a Tua presença. Ela diz assim: Pai nosso que estás no céu. E é a Ti que nós clamamos. É o Pai nosso que estás no céu, o Deus Todo-Poderoso, que está no lugar mais alto que alguém pode estar. Oh Deus, a Tua palavra diz que o Senhor assenta nos mais altos céus e descansa seus pés sobre a terra. Pai Santo, Tua palavra diz que o Senhor é aquele que pega toda a água, as águas do universo, dos oceanos, Senhor, com a concha da mão. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que mede, Senhor, esse espaço todo, Senhor, que existe sobre nós, acima de nós. O Senhor mede a palmo. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor é soberano. O Senhor é magnífico. O Senhor é o Criador, o Deus dono de todas as coisas. Porque o Senhor nos criou com um propósito, Pai. Todas as coisas o Senhor fez com um propósito. Mas o Senhor também nos criou com um propósito. O propósito de te louvar e o propósito de te adorar. Pai querido, nós apresentamos, Pai Santo, o nosso clamor, Deus, diante de Ti, Pai Santo, nesta noite. Crendo, Deus, acreditando, Pai, que a nossa oração está chegando no céu. Crendo, Deus, que a nossa oração está chegando, Pai, na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te peço, abençoa, Senhor, cada vida, Pai, que saiu dos seus lares para estarem aqui nessa noite. Abençoa cada um deles, Pai, quando eles forem louvando, buscando a Tua presença, Pai, eu te peço, vai derramando a Tua graça, vai derramando, Pai, do Teu perdão, vai derramando, Deus, a Tua paz, Pai, em nome de Jesus. E nós quebramos já, nós cancelamos toda obra maligna, nós cancelamos toda obra contrária nessa noite, todo principado, toda potestade, todo dominador, todo espírito territorial, nós cancelamos nessa hora em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo sacrifício, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nessa autoridade que Ele nos deu. E o sangue de Jesus esteja sobre este lugar, e o sangue de Jesus esteja sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E nós temos paz, Deus, nós temos paz do Senhor, nós temos paz na Tua presença, e nessa paz que o Senhor nos dá, nós queremos Te buscar, nós queremos Te clamar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Suas palmas podem aplaudir o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Palavra do Senhor, o Salmo de número 23, você conhece muito bem. Às vezes nos esquecemos momentos em que precisamos, mas nós conhecemos muito bem. Está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me alcançarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para sempre. Aleluia, Jesus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso bom pastor, o qual nós vamos louvar essa noite. Amém, querido? Glória a Deus, graças a Deus. Oh, te buscamos, Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus.
No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Diga que você quer o Senhor esta noite. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Receba o toque do Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, sem olhar para trás. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Oh, a cada dia, Deus. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Pelo toque do Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Lá do início, buscando ao Senhor, diga: eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Aleluia, Jesus. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. oh Deus, amamos tua presença, Deus. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez, declare: Senhor, te quero. Declare mais uma vez. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Oh Jesus, nós queremos a tua presença, Deus. Nós amamos a tua presença, amamos a tua vinda, Senhor. Amamos aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, os nossos dias. Aleluia, Jesus. Mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio às adversidades, nós queremos o Senhor e buscamos o Senhor. Aleluia para cada um de nós. Aleluia, Jesus. Nas adversidades, querido, dê ouvido à voz do Senhor, dê ouvido àquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao teu coração.
Não dê ouvidos àquele que está à sua direita, àquele que está à sua esquerda, mas àquele que está acima de você, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso instrutor. Ele é aquele que nos ensina todas as coisas. Aleluia, Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Bem nesses momentos, querido. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, não estamos só, o Senhor sempre é conosco. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Tu és Deus do impossível. Deus do impossível. Lá do começo, quando tudo vem ao contrário. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, o Senhor estaria conosco todos os dias. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha, Senhor, nosso socorro. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Tu és Deus, Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Diga mais uma vez, Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Diga, Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, tu és o Deus de todas as coisas. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, em meio às adversidades da nossa vida, porque nós sabemos que nós sempre podemos Te encontrar. Aleluia, Jesus. Tuas palmas louvam o nome do Senhor. Tuas palmas dizem amém. Tuas palmas dizem eu concordo. Tuas palmas ligam no céu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe, querido, às vezes a gente fica olhando e assim alguns comentários a respeito de algumas pessoas que dizem assim, por exemplo, a ciência eu provo,
Me prova, Deus. Os cientistas são sempre preocupados em provar alguma coisa. Deus nunca quis provar nada. Ele faz e pronto. Amém, querido? Ele faz e pronto. Nós somos testemunhas vivas da obra de Deus e de que Deus existe. E o rastro dele, querido, a marca dele está em todas as coisas. Simplesmente isso. Amém, querido? Até um cego sabe que há um Criador porque ele pode tocar em todas as coisas. E ele sabe que ninguém faz nada do nada, somente Deus. Ah, o homem criou. Não, não criou. Quem cria é Deus. Quando se cria do nada. O homem ele inventa alguma coisa de algo que já existe. Deus ele cria todas as coisas. Amém, amado? Glória a Deus. Pela fé nós vamos louvar esse Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus, que tantos bens tem nos feito. E por isso estamos alegres. Na presença dele. Aleluia, Jesus. Te amamos, Senhor. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé, pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz. Diga: não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Cristo é o firme fundamento. Estou firmado em Cristo para sempre. Tem a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé, pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé em Cristo Jesus, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz. Diga: não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim.
Aleluia, Jesus. Nossa fé está em Ti, Senhor. Nossa fé está no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Tudo nós colocamos, lançamos aos Teus pés. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Por favor, se assente, querido. Se assente nessa hora. Se assente. E falando em pela fé, exatamente pela fé que nós alcançamos, pela fé que nós vivemos, pela fé que nós clamamos. E é necessário ter fé também para chegar até este lugar. Ou por que muitos buscam, colocam o desejo no coração, mas não conseguem chegar? Pela fé, querido, pela fé. Pela fé nós entendemos que a situação vai mudar, mesmo quando acordamos no outro dia e vemos que ela está do mesmo jeito. Mas nós precisamos acreditar. A palavra do Senhor diz que é necessário que aqueles que se aproximam dele creem que ele exista e é o abençoador de todos aqueles que o buscam. É necessário crer. Sem fé, querido, é impossível agradar a Deus. Ou seja, nós precisamos acreditar naquilo que nós fazemos. Amém, querido? Então, um carinho que nós fazemos em Deus é quando nós colocamos a fé no Senhor. Estamos agradando ao Senhor. E essa hora também nós estaremos apresentando a vida de cada dizimista, de cada ofertante. Querido, nós tivemos ontem, né? Um encontro aqui muito abençoado, muito abençoado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez todos que estiveram envolvidos diretamente. Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome de Jesus. Tivemos nossas vidas edificadas, ajustadas, calibradas, lapidadas, enfim, mas põe 3 pontinhos aí, e eu tenho certeza que foi bênção de Deus para cada um de nós. Todos nós temos algo para contar a respeito de ontem. Mas tudo que nós fazemos é pela fé, né? Nós temos aí mais alguns eventos para realizar até o final do ano. Temos, acho que, um trabalho com as mulheres, temos também um trabalho com os homens, e temos também o trabalho das crianças, e temos o fim de ano. Para 4 meses, né? Para 5 meses é bastante coisinha para fazer, né? Mas tudo que nós fazemos é pela fé. Amém, querido? E os próximos trabalhos que vier, no que a igreja puder estar contribuindo, a igreja vai fazer assim, tá bom, querido? Para que todas as pessoas possam participar. Como ontem muitas pessoas participaram, enfim, nós vamos procurar ajuntar, tá bom? E até mesmo no final do ano, né? A gente vai ver se faz algo diferente também, em um lugar mais próximo, onde todos possam ir, onde a distância não seja obstáculo, para que as pessoas possam estar participando juntamente conosco, tá bom? Então, procurar fazer um negócio assim bem, bem gostoso mesmo, um final de semana, e a gente vai até comentar a respeito disso, né? Porque em dezembro, o pessoal sempre vai viajar, parente em casa, aquela coisa toda sempre, né? Os imprevistos, né? E então a gente vai procurar trazer para novembro, né? Foi sugerido novembro, é interessante, porque é mais livre também, até para conseguir um espaço, né? E a gente vai estar conversando sobre isso e passando data para os irmãos, tá bom? Mas tudo isso é pela fé, tá bom? Mas tem coisas que nós precisamos acreditar, irmãos. Tem coisas que nós precisamos tomar decisão e atitude, tá? A fé sem atitude, querido, precisamos tomar atitude. Então, quando nós depositamos, por exemplo, nosso dízimo, nossa oferta diante do Senhor, nós precisamos acreditar que as coisas vão mudar. Sabe, querido? E às vezes a pessoa diz assim: eu creio. O crer, irmãos, não existe nenhuma palavra na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que eu preciso simplesmente crer e não fazer absolutamente nada. Sempre o Senhor pede algo para que nós venhamos estar fazendo. Então, quando lançamos, por exemplo, nosso dízimo, nossa oferta diante do Senhor, eu, por exemplo, fui ousado um dia em fazer um voto com Deus. Falei para Deus. Eu fui bem claro com Deus, por exemplo, quando eu estava desempregado e não parava em lugar nenhum, não conseguia estabilizar em lugar nenhum. Eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Deus, eu quero trabalhar na empresa X, não quero trabalhar em empresa pequena, eu quero trabalhar na empresa X. E quando a gente faz esse propósito, irmãos, não adianta você querer ir para um lado e andar para o outro, tá bom? E as pessoas olhavam para mim e diziam assim: você não quer trabalhar, mano? Você sai de casa de bicicleta para entregar 2 currículos numa zona industrial de 1 milhão de empresas, você não quer trabalhar? Eu disse: eu quero, só que eu sei o que eu quero. Eu entregava 2 currículos, um na INA e um na LUC, pronto, voltava embora. Não vai entregar mais nada? Não, essa semana já foi. Semana que vem de novo. E aquela caixa de acrílico, né? Toda semana, um currículo aqui, outro ali, voltava para casa e orava a Deus. Essa era a minha atitude. Eu disse a Deus: Deus, se o Senhor me honrar, se o Senhor me colocar lá dentro, já falo o Senhor, todos os dias que eu estiver lá dentro, o Senhor me abençoando, eu vou honrar com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, com toda a minha família diante do Senhor. Esse é o meu voto com o Senhor.
Eu nunca, irmãos, nunca pensei que um dia, nesse tempo, pudesse me aposentar. E eu dei entrada na aposentadoria. Está acontecendo. Está no advogado, aquela coisa toda. Demorar quanto tempo? Não sei. Sei que posso ver uma luz, seja muito longe ou menos longe, mas eu posso ver a luz que é entrada, eu dei. Eu entrei pela porta já. E muitas outras coisas estão acontecendo, até mesmo muitos processos, muitas coisas acontecendo nesse meio tempo. Ou seja, nós passamos crises feias, irmãos, complicadas. 2008, 2013, 2018, crise feia. A ponto de ter de 350 funcionários no setor, ficar com 90. Vi um cair de um lado, outro cair do outro, e Deus segurando na mão. Sabe por quê, irmãos? Propósito. Propósito. Nessa última transferência que me fizeram, sem avisar nada, o supervisor me disse assim: olha, eu vou mudar você de setor, de dentro da empresa, da Ina para a Luke, por um tempo, para não te demitir. Ele falou: é melhor mudar de setor do que ser demitido, né? Não gostei muito da frase, eu falei assim: é melhor. Mas, ou seja, o que é isso, irmãos? Mão de Deus. Faz um voto com Deus, faz um desafio com Deus. Tem certeza que se você permanecer e tiver propósito realmente de firmar uma aliança, Ele vai fazer uma aliança contigo em nome de Jesus. Tá bom, querido? Mas se você trouxe nessa noite teu dízimo, tua oferta, você pode apresentar. Se você crê, claro, você pode apresentar diante do altar do Senhor, enquanto nós louvamos o nome do nosso Deus. O Davi pode estar ungindo as mãos, Davi, por favor, dos ofertantes nessa noite. Enquanto isso, nós agradecemos ao Senhor por tudo em nossas vidas. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Sabe, irmãos, a gente, num tempo desse de ministério, desde o ano de 1999, eu prego a palavra, a gente está diretamente ligado ao ministério, a palavra, desde o ano de 1999. Entre 99 e 2004, nós estivemos em um trabalho em Nova Esperança, no bairro de Nova Esperança, próximo da escola Ovídio, bem lá perto do mercado do Nelson. E assim, era um lugar de, as pessoas assim, elas têm dificuldade financeira naquele lugar, né? É um lugar assim bem difícil de trabalhar nesse sentido. As pessoas são bem carentes mesmo, mas a gente estava lá, a gente precisava pagar aluguel. A igreja lá onde a gente estava pagava aluguel. E assim, a gente, todo mês, era assim meio complicado, mas tinha um irmão, tinha uma pessoa lá, irmãos, você
Eu sei que você vai acreditar porque eu estou te falando. Mas assim, ele só ia para aquilo, irmãos. Às vezes, se alguém olhasse, por exemplo, ele ir na igreja, ele entrar na igreja, a pessoa diz assim: vai fazer o que na igreja desse jeito? Ele chegava na igreja, irmãos, ele estava bêbado, irmãos. Às vezes a gente tinha que ajudar ele a entrar na igreja, porque ele encostava na porta e ficava ali, é porque estava querendo ajuda. A gente encostava o diácono lá e ajudava ele a entrar e sentar. Ele sentava lá. Olha que interessante. E esse irmão, ele era desviado do evangelho. Olha só que interessante. Olha que curioso. E você sabe o que ele ia fazer lá na igreja, irmãos? Ele era desviado do evangelho, mas ele ia entregar o dízimo dele todo um mês, porque ele era aposentado. E ele era fiel nisso. Irmãos, assim, é interessante que sempre faltava, mas todo mês, no dia X, o irmão aparecia lá. A gente até comentava, né? O corvo de Elias, é o corvo, veio trazer o suprimento, né? E ele só vinha nesse dia e só para isso. Ele não vinha para outra coisa. Ou seja, sabe assim, experiências que a gente tem assim com relação a Deus. E Deus honra, claro que Deus honra, move o coração de Deus, né? E é interessante algumas coisas que a gente passa assim na nossa vida, a gente vê a providência realmente de Deus, o cuidado de Deus. Bom, mas eu quero estar lendo um versículo aqui, quero estar meditando com você nessa hora, em nome de Jesus. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus, se coloca de pé, já fica um pouco mais solto, né? Um pouco mais à vontade. Que está no Salmo de número 23, e tendenciosamente eu dei abertura com o Salmo de número 23 para você, tá bom? Está escrito assim, Salmo de número 23, verso de número 3. Salmo não tem capítulo, tá bom? Eu sei que isso aqui na escola bíblica, mas salmos não tem capítulo. Salmos são cânticos, tá bom? É salmo número tal, tá? Salmo de número 23, versículo de número 3. Você encontrou? Na Bíblia simples, que não é de estudo, o salmo fica bem no meio. Você abrir assim, a Bíblia no meio, você vai encontrar salmos. Salmo de número 23, verso de número 3, está escrito assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Eu vou ler mais uma vez. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Amém, querido? Amém, amado? Fecha os teus olhos aí no teu lugar agora. Fecha os teus olhos aí no teu lugar, aí onde você está. Fecha os teus olhos. Que você possa elevar teu pensamento ao Deus Todo-Poderoso, a esse Deus que refrigera a nossa alma. Quando nós cremos que Ele refrigera a nossa alma, Ele derrama refrigério sobre as nossas vidas. Isso também é pela fé. Fecha seus olhos nessa hora. Fecha seus olhos, Pai querido, Pai amado. Nós mais uma vez, Deus, te damos graças, Senhor, por todas as coisas. Nós mais uma vez te damos graças pela tua bondade. Te damos graças, Deus, pela tua fidelidade. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que tira o homem do monturo, o Senhor tira o necessitado e coloca sentado sobre os reis, sobre os príncipes do seu povo, e nós acreditamos nisso, Senhor. Quando, Deus, o homem tem aliança com o Senhor, quando o homem tem um propósito com o Senhor, quando o homem está olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Então, Pai Santo, os seus filhos que lançaram, Senhor, suas ofertas, Pai, diante do Senhor, nós declaramos, Pai, abençoa a vida de cada um deles, embora a tua palavra já tenha, Deus, algo liberado sobre a vida deles, somente pela atitude. Tua palavra está liberada sobre eles, mas nós declaramos, nós concordamos aqui, Deus, abençoa os teus filhos, Pai, dá graça a eles, Pai, faça com que eles venham prosperar, Deus, até mesmo em terra estrangeira, até mesmo em tempos difíceis, que a prosperidade, que a bênção do Senhor, Deus, possa estar sobre a vida deles, onde, Deus, teus filhos colocarem as mãos, seja abençoado em nome de Jesus, conforme a fidelidade dos teus filhos, Pai. Assim eu te peço, faz prosperar os caminhos deles, Pai, em nome de Jesus. Assim como também, Deus, a tua palavra, Deus, que vai ser ministrada, Deus, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo, Pai, a tua palavra a cada coração, Pai, que o Senhor trouxe aqui essa noite, Pai. Assim como a tua palavra é alimento, nós acreditamos que nem só de pão viverá o homem, Pai, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu te peço, Pai, alimenta nós mais uma vez, Pai, sustenta nós mais uma vez espiritualmente com aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, com aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Por favor, se assente, querido. Se assente nessa hora. Eu acredito que um dos salmos mais conhecidos entre os cristãos, ou as pessoas até mesmo que não são cristãs, exatamente o Salmo de número 23. O Salmo 91, 46, mas alguns outros salmos aí. Mas eu acredito que o Salmo de número 23
É um salmo muito conhecido, até mesmo em desenho animado. De muitas formas se conhece o salmo de número 23. Mas se conhece assim as letras, aquilo que realmente está escrito, né? Mas a essência realmente, aquilo que nós precisamos buscar, até mesmo do salmo de número 23, às vezes fica assim um pouquinho de lado. Eu gostaria de trazer um pouco, somente um pouco, daquilo que existe aqui dentro do salmo de número 23 e destacar algumas coisas. Quando a palavra do Senhor diz, querido, aqui, o salmista, esse é um salmo de Davi, nem todos os salmos são de Davi, tá bom? De repente a pessoa acha assim, o salmo de Davi. Não, querido, Asaf escreveu o salmo, os filhos de Corá escreveram salmos, Salomão escreveu salmos, Moisés escreveu salmos, tem vários salmistas, né? Aqui, esse salmo específico é o salmo de Davi. Davi foi o que mais tem salmos, né? Mas esse específico é um salmo de Davi. E ele disse assim, querido, ele disse assim: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, deixa eu fazer você pensar em algumas coisas. Quando nós falamos em Senhor, nós falamos em autoridade. Nós reconhecemos isso. Mesmo sem perceber, mesmo sem se apegar a detalhes. Mas quando falamos em Senhor, automaticamente falamos de autoridade. Até algum irmão, num desses estudos de escola bíblica no lar, ele comentou: porque você não fala sobre autoridade, né, sobre líderes e liderados? Boa pedida. A gente vai fazer algo assim relacionado a isso. A gente já tem até o material. Mas quando falamos em Senhor, nós estamos falando exatamente sobre isso, irmãos. E quando falamos que o Senhor é o nosso pastor, irmãos, o pastor é aquele que guia. O pastor é literalmente aquele que direciona. É o guia espiritual. No caso, o pastor de ovelhas é aquele que guia as ovelhas, dá alimento para elas, enfim. Mas quando diz que o Senhor é o pastor, ou seja, então nós entendemos, querido, que pastor, e muitas pessoas às vezes elas imaginam que tem um Senhor como pastor, mas na verdade não tem. Não que o Senhor não queira pastorear, mas muitas vezes as pessoas não querem ser pastoreadas. Porque quando falamos que o Senhor é o nosso pastor e nos colocamos à disposição dele, ele vai nos guiar para onde ele quer nos guiar. Ou você vê, por exemplo, quando literalmente, né, quando há um pastor, por exemplo, guiando suas ovelhas, animais, por algum canto, ou você vê alguma ovelha reclamando para o pastor, você vê, não? Pastor, eu queria beber daquela água lá, e o pastor conduzindo para onde ele quer, né, para onde é coisa boa, né? Pasto bom, águas tranquilas, mas o pastor levando as ovelhas realmente para aquele lugar, porque elas podem querer, mas nem sempre elas sabem aquilo que é bom para elas. Mas o pastor vai conduzindo. Como, por exemplo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós queremos ser abençoados, mas nem sempre sabemos como. Então muitas coisas elas são ocultas para nós, e nós precisamos realmente pela fé, voltando aqui na fé, acreditar que o Senhor realmente, Ele sendo nosso pastor, alguma coisa pode acontecer na nossa vida. Mas nós precisamos acreditar. E para que o Senhor esteja na qualidade de pastor de cada um de nós, nós precisamos ouvir a sua voz. A palavra do Senhor diz, lá no Evangelho de João, que aquele que é de Deus, ouve a voz de Deus. Fala forte, né? Aquele que é de Deus ouve, ou seja, quem não ouve não é de Deus. E possivelmente não seja ali uma ovelha daquele pastor, do Senhor que é o pastor. Então o pastor, ele libera a palavra para as ovelhas, libera a palavra para as nossas vidas. Ou seja, e elas são direcionadas para tal lugar, ali na direção do Espírito Santo. Então quando eu digo assim que o Senhor é meu pastor, Ele vai me conduzir. Eu preciso acreditar, eu preciso ler, meditar a palavra, porque Deus se revela através da sua palavra, através do seu Espírito. Então, eu preciso ler a palavra. Não vou perguntar quantos que leram a Bíblia hoje. Não vou perguntar, claro que não. Mas não dá para conhecer alguém, querido, sem sentar para ouvir aquela pessoa. Quando a gente, por exemplo, vai fazer amizade com alguém, a gente senta para conversar. Eu particularmente gosto de ouvir, fico ouvindo e tudo mais. Pessoas reclamam até, né? Nossa, pastor fala pouco, né? Não fala. Ou você fala que eu não como. Ou você não come não, um pouquinho, né? Você não fala, cara. Você fica calado, quieto, ouvindo. Característica, mas assim, eu entendo que quando eu ouço, eu passo a conhecer as pessoas. Eu sei, na verdade, né, quem é quem a gente passa a conhecer, e às vezes as pessoas que falam muito acabam se empolgando. Mas olha só, a gente entende que quando nós temos o Senhor como nosso pastor, querido, temos a palavra de Deus gravada nas nossas vidas, a palavra de Deus que entra nos nossos ouvidos e desce para o nosso coração. Quando temos, querido, o Senhor como pastor das nossas vidas, nós buscamos o caminho, nós buscamos a direção que Ele traça para cada um de nós. E a direção é traçada pela palavra. Jesus é a palavra, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, sabe, que o Espírito Santo nos leva, que essa palavra do bom pastor nos direciona.
O pastor nos direciona por um caminho, o Espírito Santo nos conduz. Ele nos ajuda a caminhar. Porque é tudo, irmãos, mundo espiritual. Quem é que enxerga o mundo espiritual? Em alguns momentos, até mesmo, digo para você, a visão ela é aberta. E pode ser aberta. Se você orar a Deus, por exemplo, Deus pode abrir sua visão no mundo espiritual. Se você tem estrutura, condição ou não, se vai se arrepender ou não, não sei. Mas Deus pode abrir tua visão no mundo espiritual. Tem coisa que é meio complicada. Mas enfim, Deus pode fazer isso. Se esse é o desejo do teu coração e há um propósito nisso. Mas, ou seja, mas nem tudo é aberto, com certeza não. Mas olha só, então o Senhor, Ele sendo o nosso pastor, a palavra do Senhor diz que nada lhe faltará. E algumas pessoas às vezes entendem essa palavra de uma forma, talvez, não muito bem, aqui, não cai muito bem dentro desse contexto, porque não diz, querido, que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará no sentido de suprimento ou necessidade. Está dizendo aqui que o Senhor, a presença dEle não pode nos faltar. No sentido original, se você buscar trazer o original para cá, vai estar dizendo assim que o Senhor é o meu pastor e Ele não pode faltar na minha vida. Ou seja, o Senhor, a presença dEle precisa me acompanhar. Ou seja, mas para que o Senhor me acompanhe, tem um detalhe, eu preciso estar naquilo que Ele traçou para mim. Porque Deus, querido, Ele traça algo para nós e Deus não compactua com algumas coisas do mundo em que nós vivemos. A gente estava até comentando algo relacionado a isso hoje de manhã. Hoje de manhã estivemos ministrando a palavra lá no pastor Tiago, né, na comunidade Nova Aliança, e a gente estava comentando um trechinho sobre essas coisas, né? Então, com algumas coisas o Senhor, ele não compactua. Então, o Senhor, por exemplo, Ele é santo. Por exemplo, alguém, por exemplo, vai fazer alguma coisa errada, um cristão, acaba se desviando, ouvindo outras coisas e vai tomar atitude errada, por exemplo. Você acha que Deus, o Espírito Santo, o Espírito que é santo, vai compactuar com aquilo? Em alguns momentos, Deus dá um passo, o Espírito Santo dá um passo para trás. Ou seja, automaticamente isso é concretizado no Antigo Testamento. Por exemplo, quando a Eva e Adão foram comer do fruto, por exemplo, Deus estava naquele negócio? Não. Eles literalmente deixaram a palavra de Deus e deram direção ali para outra palavra. Ou seja, então a partir do momento que eles automaticamente deixaram a palavra de Deus de lado, se você materializar tudo isso, é como se eles deixassem Deus e a presença de Deus de lado e tomaram suas próprias atitudes. Agora, no nosso tempo, isso acontece no mundo espiritual. Cada coisa que eu vou fazer em desobediência, por exemplo, seja em rebelião, qualquer coisa, em desobediência a Deus e a sua palavra, automaticamente o Espírito se retira. Ah, pastor, como é que o Espírito pode se retirar? Bom, então leia o Salmo de número 51. Quando, por exemplo, o salmista clamou a respeito disso, e lá ele fala a respeito do pecado que ele teve com Betseba, lá, um adultério, enfim, matou o marido da mulher até, mas uma atitude errada dele lá. Ou seja, o clamor dele foi: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, por quê? Porque ele sabia muito bem disso, é a lógica disso. Ou seja, Deus não compactua com a atitude errada dele quando ele está praticando aquilo. Quando vem arrependimento, vem a graça, e aí ele pede a alegria da salvação. Dá-me a alegria da tua salvação. Por quê? Porque quando ele está sozinho, tomando suas atitudes, automaticamente o Espírito Santo se retira dele, e a tristeza depois toma conta depois do pecado. O que acontecia, irmãos? Não sei de que canto que você saiu, mas, por exemplo, quando a gente estava no mundo lá fora, só Deus sabe de onde cada um saiu, mas assim, quando a gente estava no mundo lá fora, depois que a gente estava aí nas noites, tal, a gente bebia aquela coisa toda, o que vinha no outro dia? Pode falar, irmãos? Pode falar o nome do negócio lá? Fala, irmão, ressaca, vinha ressaca. É isso que acontecia, né? Ressaca, ai, tô com ruim e tal. É o mesmo sintoma. Ou seja, se eu soubesse, eu nem tinha. Ou seja, é como é a mesma coisa, é como que a presença de Deus se retirasse, a pessoa depois ela se sente muito mal. Se sente muito mal pelo que fez. Pelo que fez. A princípio, na hora, vale tudo, tá, curiosidade e tal. Mas lá na frente, a pessoa ela vai entender que não vale a pena, que não compensa. Alguns dão um passo para trás, outros acabam permanecendo naquilo. E a tristeza passa a tomar conta do coração, até o ponto de a pessoa se envergonhar do Evangelho, se envergonhar da sua própria vida, e muitos acabam virando as costas para Deus e para tudo aquilo que Deus tem prometido para ela. É como eu estava comentando hoje de manhã, querido, Deus ele pode ter 1 milhão de promessas, 1 bilhão de promessas para as nossas vidas, mas se nós não nos ajustarmos com a palavra de Deus, querido, isso aí vai passar. Se não dissermos sim para o Senhor, se não dissermos eis-me aqui para o Senhor, tudo vai passar, irmãos. Até a nossa própria salvação, se nos alinharmos, nos ajustarmos com o Evangelho.
Mesmo ele dizendo que o nosso nome pode ser escrito no livro da vida. Mesmo existindo um Jesus que apaga e perdoa todos os pecados. Porque ele apaga e perdoa todos os pecados com a condição de obedecer a sua palavra e de buscar realmente a tua presença. Então, quando o Senhor, ele passa a ser o nosso pastor, nós passamos também a ouvir a sua voz. Amém, querido? A dar ouvidos para a tua palavra, a dar ouvidos para o teu evangelho, a meditar realmente na palavra do Senhor e se alimentar daquilo que está escrito aqui na direção do Espírito Santo. E a presença do Senhor não pode nos faltar. E aí ele continua dizendo assim no versículo de número 2: deitar-me faz em verdes pastos. Uma pergunta que eu faço. Davi aqui, né? Ele tinha sido pastor até então. Vamos lá. Por que ele próprio não faz isso? Ele mesmo não vai procurar uns pastos? Bom, Davi, por exemplo, quando ele foi receber a unção ali de Samuel sobre ele foi ungido 3 vezes, mas quando ele foi receber principalmente a primeira unção, ele estava pastoreando ovelhas, estava no pasto. E se ele sabia onde tinha pasto, por exemplo, por que ele mesmo não vai em pasto? Por que ele precisa que o Senhor leve ele a pastos, irmãos? Porque a pessoa pode saber muito bem, irmãos, onde existem os riachos da vida, os descansos da vida, mas os descansos da alma, só o Senhor, Ele sabe onde existe, querido. Há um cântico que nós cantávamos quando chegamos na igreja, diz: ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim, sabe? Achar um lugar em Deus para nós. Porque quando não achamos um lugar em Deus para nós, irmãos, a nossa alma não descansa. Nós podemos fazer, nós podemos ir, nós podemos voltar, a nossa alma não descansa. Nós sempre vamos entender que estamos em falta. Sempre vai fazer, eu não sei, parece que está faltando alguma coisa. Não parece, realmente está faltando alguma coisa. Quando não deixamos o bom pastor direcionar as nossas vidas. Amém, querido? Quando não damos ouvido para a palavra de Deus, para saber exatamente como educarmos nossos filhos, como tratar as nossas esposas, nosso marido, exatamente, querido, falta algo em nós. Nós sabemos exatamente o que tem de errado, mas às vezes a gente faz de conta que não sabe. Às vezes a gente faz de conta que não sabe. Sabe, querido? Quando alguém pergunta assim para a gente: está tudo bem? A gente diz: está tudo bem. A gente sabe que não está bem, mas assim, quando a gente faz algo de errado também, a gente sabe que a gente fez de errado. Adão, o que você fez, Adão? Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Ele sabe que não é bem assim a história. Ele sabe que se ele quisesse comer, ele comeria, senão não comeria. Cada um sabe dos nossos próprios erros. O livro de Salmo diz assim: quem é que pode discernir seus próprios erros? Sabe, querido? Ou seja, discernir os erros. Falhou, errou. Ou seja, então a gente percebe, querido, que muitas coisas existem ali quando a gente pisa ali no terreno minado, explode, a gente não sabe exatamente onde é que está, querido, o perigo dessa vida. Mas a palavra de Deus, ela nos instrui. A palavra de Deus nos instrui. Problemas não resolvidos, por exemplo, sabe, querido? Problemas não resolvidos, eles podem, querido, gerar aflição na nossa alma. Por mais que a gente chegue, e a gente tenha a igreja como um lugar realmente onde a gente possa se sentir bem, né? Eu terminou o culto, parece que eu estou mais leve. Tá, mais leve. Se realmente nós vamos à igreja e realmente passamos a querer beber da água do Senhor, entendemos que esse lugar é como que um pasto verde, nós nos alimentamos daquilo que Deus tem para nós, realmente saímos daqui leve. Realmente saímos daqui saciados. Mas nós podemos sair daqui da mesma forma, por exemplo, quando não temos o Senhor como nosso pastor, quando nos damos ouvido para Ele, quando achamos, por exemplo, que outras coisas podem nos suprir, além do Senhor. Ele disse: não, Ele é o primeiro suprimento, querido, na nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e a sua vontade, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas, ou seja, o suprimento. Sabe, Deus não trabalha com inversão de valores, mas Deus trabalha, querido, com a sua palavra alinhada. Amém, irmãos? Amém, querido? Ou seja, deitar-me faz em verdes pastos. Deus faz isso, o bom pastor faz isso. Ele traz, querido, nós em um lugar, querido, onde nós podemos descansar ali, um lugar onde nós podemos nos alimentar. Sabe, irmãos? Existem pessoas que comem muito do bom e do melhor nessa vida, mas elas têm fome, elas têm necessidade de comer, de se alimentar de algo da parte de Deus, elas não conseguem. Até mesmo com a Bíblia na mão, mas ela não consegue. Você sabe por quê, irmãos? É como se, por exemplo, alguém pedisse para nós segurarmos algo e dissesse assim: você não vai comer não. Você só vai comer quando eu disser. E a pessoa está ali, passando
fome, passando necessidade de comer alguma coisa. A Bíblia é da mesma forma, irmãos. Nós podemos ter ela nas nossas mãos. Você pode ser um PhD, um catedrático, você pode ser um teólogo top de linha. Irmãos, a pessoa só vai ter suprida a sua necessidade se ela receber o alvará de Deus. E Deus do céu, o Espírito Santo, pode suprir a necessidade dela. Aí nós vamos estar satisfeitos. Caso contrário, somos só leitores, irmãos. Só leitores. Um lê a Bíblia num ano, outro em 3 meses, outro em 1 mês. Enfim, irmãos, somos só leitores, como se lê, por exemplo, os jornais da cidade. Simplesmente leitores. Mas não é isso que queremos para a nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que o que está escrito aqui é palavra e espírito. Amém, irmãos? E é o espírito da palavra que sustenta as nossas vidas. Caso contrário, só leitura, só estudo. Irmãos, é interessante até mesmo, eu vejo os estudos, né? Que a gente faz, que a gente prepara, irmãos. E se a gente não tiver esse alimento para a nossa vida, fica simplesmente nos estudos também. Isso acaba não alimentando nem a gente própria que alimenta os outros. Mas ele continua dizendo assim: guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Você sabe que uma coisa assim que muitas pessoas elas têm buscado, irmãos, é paz. Eu tenho um amigo meu, não vou ser bem discreto, bem ético naquilo que eu disser para você, porque alguns talvez possam conhecer. Tem um amigo meu, querido, que fomos colegas assim de ministério, até a primeira vez que fomos apresentados, a gente era obreiro juntos. Um dia, irmãos, a tribulação era tanta na vida dele, que ele falou assim: eu só quero paz. Ele abriu mão de tudo e sumiu do país. Ele falou: só quero paz, é só isso que eu quero. Sabe o que é isso, querido? Buscar paz nas coisas terrenas. Onde a pessoa estiver, irmãos, a paz, ela não vai estar, querido. Porque a paz, querido, não é um estado simplesmente, não é um ambiente simplesmente. A paz não é simplesmente um país, por exemplo, de primeiro mundo. Querido, a paz não está nesse lugar, querido. A paz, ela está conosco, querido, até mesmo em minhas tribulações. Mas a palavra do Senhor diz lá, no livro do profeta Isaías, lá no comecinho, que o Senhor, Ele é o príncipe da paz. Só Ele pode dar paz para nós, só Ele pode dar paz para a nossa casa, para o nosso lar. Só Ele pode dar, querido. Quando deixamos Jesus entrar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, querido, a paz, ela entra junto. Sabe, querido, o Senhor vai nos dando estratégia para administrar o ambiente, vai nos dando sabedoria para administrar o ambiente. Ou seja, a paz do Senhor, querido, ela é garantida. Ou seja, refrigera a minha alma, refrigério, querido. A paz do Senhor é refrigério para a nossa alma, irmãos. Muitas pessoas, às vezes, querido, com as suas almas perturbadas, querido, por dentro. Sabe aquela ferida que não cura nunca? Sabe, querido, aquela paz que não encontra nunca? Sabe, sempre arde dentro de si, é sempre uma dor, a pessoa nunca sabe de onde vem, sabe, querido? Algo que a pessoa ela busca, mas não encontra, mas só o Senhor Ele pode dar. Ele diz assim: olha, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Sabe por quê? Quando que nós vamos encontrar tudo isso? Quando somos guiados, como somos direcionados pelo caminho da justiça, pelo caminho do Senhor. Não há justiça no mundo, não há justiça, querido, no sistema. Não existe justiça nisso. Existem leis estabelecidas por homens. Agora me fala cada uma lei que esses... Bom, põe 3 pontinhos aí, que os caras definem, que eles estabelecem, e ela entra em vigor até mesmo, né? E os caras estão lá com a Bíblia, né, aberta. Vamos criar uma lei para isso. É assim, vamos abrir a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz para não contrariar a vontade de Deus. Vamos abrir a Bíblia. A lei tal, ela pode entrar em vigor, mas olha só, tem que mudar um parágrafo aqui, porque a Bíblia está escrito isso. É assim que acontece ou não? Não, irmãos, o sistema não é assim. O sistema é o mais forte, pisa no mais fraco. O sistema escravo implantado em todos os lugares onde se vê. E aí vai, irmãos. Tendência a cada vez fazer com que as pessoas enxerguem menos, para que elas reconheçam menos os seus direitos e não vão atrás. E fica por isso mesmo. A lei do cala a boca, se falar, está descontente, vai para a rua e pronto, procura outro canto. E assim funciona. E nem atrás dos direitos, não pode mais, porque a porta se fecha lá na frente, que se puxa o histórico. E assim vai, irmãos. Você chama isso de justiça? Chama isso de justiça? Eu até acho engraçado, para não dizer que é uma tragédia, quando diz assim, o Tribunal de Justiça, eu falei, tribunal do quê? Justiça, meu Deus do céu, essa palavra é muito perfeita para estar aqui na terra. Somente alguém, querido, que veio falando de justiça, pisou aqui nessa terra há 2000 anos atrás. Fora isso, não se fala mais de justiça. Quando falamos alguma coisa direita, é porque buscamos os princípios de Deus. E Ele nos direciona
para onde nós vamos caminhar em justiça. Mas ele diz assim, querido, refrigera a nossa alma, guia-me pelas veredas da justiça. Guia. Quando fala em guiar, nós falamos de alguém que direciona. A palavra do Senhor diz que que o Espírito Santo, ele é o nosso guia. Tem uma canção que a gente canta aqui sobre Jesus meu guia ou seja, mas o Espírito Santo é aquele que nos guia. Deus guia o povo pelo caminho, o guia. Ele mostra, ele traz paz, querido, ele traz confirmação para o lugar onde nós vamos, quando Deus vai determinando. Quando nós vamos na direção do Senhor, por mais que o sol esteja muito forte, querido, ele põe a nuvem da proteção, a nuvem do refrigério sobre nós. E nós entendemos o chamado, o caminhar de Deus, que ele está realmente trilhando e nos buscando para aquela direção, nos chamando para aquela direção, porque até mesmo em meio a tantas adversidades, nós encontramos paz lá. A dúvida, ela não existe, querido, não existe a dúvida. Sabe, querido, quando nós temos o Senhor como guia das nossas vidas, Jó era guiado pelo Senhor, e ele disse, eu sei que meu Redentor vive, e por certo ele se levantará em meu favor. Mas o homem estava cheio de enfermidade. Mas como é que Deus estava com o homem e o homem estava cheio de enfermidade? A ponto de ele discutir até mesmo com a sua própria esposa, quando ela disse assim, se Deus fosse com você não estaria nessa situação, amaldiçoa teu Deus e morre, o que te resta? E ele discutiu com a mulher, querido, com a esposa dele, por causa de Deus. Quantos fazem isso aqui? Por causa de Deus? É mais fácil a pessoa deixar Deus de canto. Oh Deus, eu prefiro estar bem aqui em casa. Eu já vi isso um monte de vezes. Ou seja, você acha que vai haver algum refrigério nisso? Com certeza não. Enquanto Jesus não for absoluto nas nossas vidas, não temos Ele ali como Senhor absoluto, como o nosso pastor, querido, a palavra de Deus, ela vai demorar a se cumprir na nossa vida. Pastor, por que vai demorar? Não significa que vai se cumprir? Sim, Deus dá tempo para a gente se ajustar, para a gente se acertar. Aí ela se cumpre. Amém, querido? Deus, querido, Ele espera a gente se ajustar, para que Ele entre realmente, para que Ele realmente venha nos guiar, para que Ele realmente venha nos trazer para a justiça, por amor do Seu nome. Não porque nós merecemos, mas por amor a Ele. Sabe, querido? E Ele continua dizendo assim, ainda, versículo 4, ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe, dificuldade, tribulação, tempo tribuloso. Sabe, querido, que nós muitas vezes passamos a nossa vida tribuloso, tempo de adversidade, tempo ruim. E ainda até mesmo que em períodos de dificuldade e enfermidade, até mesmo a ponto de partir dessa vida. E eu digo para você, quando a gente fala em morte, quantos irmãos têm medo de morrer? Cristão com medo de morrer, tem misericórdia. Cadê madeira? Bate nessa madeira aí. Cristão com medo de morrer. Tem dó, irmãos. É incerteza. A pessoa ela pode não querer passar pelo sofrimento antes da morte, mas medo de morrer, aí significa que eu estou sabendo que do lado de lá não é bom. E se do lado de lá não é bom, significa que eu não estou no caminho. Você concorda ou não? Porque se eu soubesse que do lado de lá tem um paraíso, irmãos, tem um descanso, tem refrigério, tem o Senhor me auxiliando, me ajudando, me guardando para sempre de todo mal, nossa, eu vou entender que o lado de lá é melhor. Eu vou entender que o lado de lá é justo, é bom. E medo de morrer? Ai, pastor, eu não gosto nem de falar nisso. Amém. Amém. E ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sabe, querido, o Salmo de número 23, ele vai interligando todas as coisas. Então a segurança das nossas vidas é porque ele reconhece que Deus está com ele, porque tu estás comigo. Ele entende, querido, que o Senhor vai ser o suficiente. Ele entende, querido, que ele vai poder estar ali andando pelas veredas da justiça, andando ali pelas águas tranquilas, tendo sua alma refrigerada, sabe? As coisas ali justas de Deus acontecendo na vida dele, sabe? Olha que interessante, tendo a presença de Deus com ele, ou seja, o Senhor estando sempre com ele. Agora, irmãos, eu não vou prolongar não, porque hoje a gente tem mais algo a fazer nessa noite. Agora, irmãos, a certeza de que Deus é conosco. Como nós podemos ter a certeza de que Deus é conosco? Como nós podemos ter a certeza, por exemplo, da nossa salvação, da salvação da nossa alma? E há muitos comentários que se diz, não, pastor, ninguém tem certeza assim, a pessoa só tem certeza, ela só vai ter certeza no dia que morre. Ótimo, está fora do barco já.
Porque a partir do momento que o Espírito Santo testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Jesus herdou, eu herdo também. Ou seja, eu também tenho direito nessa herança aí. Eu também estou aí no... Como é o nome daquele livro lá que faz quando deixa os bens? Como é o nome lá? Testamento. Significa que eu estou no testamento. E ele fala exatamente sobre isso em Hebreus. Sobre o fato da necessidade do testador ter que morrer para que o testamento possa ser validado. E o testador morreu. Morreu e deixou lá seus bens direcionados. Porém, quando a pessoa está inclusa no testamento, tem alguns detalhes ali, né? Se para fulano ter direito ao bem e tal, ela precisa isso. Não é assim que funciona? Tem que cuidar da avó até o último dia dela. Aí ela herda os bens. É assim que funciona, né? O testador deixou exatamente isso escrito. Precisamos ser fiéis a Deus todos os dias, para que nós tenhamos direito à vida eterna. Está escrito no testamento, nada muda. O testador morreu, porém ressuscitou. Claro, mas ele morreu. Isso validou o testamento. Então a palavra de Deus, ela está selada, querido. Nisso, com relação à salvação, ela está selada. Algumas coisas ainda estão abertas porque vai se cumprir. Não foram seladas, não foram fechadas ainda. Mas isso com relação a que Jesus fez por nós, esse plano, esse propósito, está selado. Ninguém muda. Nem Deus próprio não muda. Porque Ele não pode mudar a palavra dEle. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não pode mudar o princípio dEle. Se eu estiver do outro lado, se eu disser hoje para Jesus, cansei, vou viver minha vida, Senhor, já fiz tanta coisa, Deus, olha as obras aí, querido, esquece. Eu saí fora do testamento, isso não vai acontecer mais na minha vida. O plano de Deus não vai acontecer mais na minha vida. Sabe, querido? Mas para que os planos, para que os propósitos de Deus aconteçam na minha vida, eu preciso estar alinhado ali, querido, de olho na palavra de Deus, para que Deus abençoe a minha casa, para que Deus abençoe a minha família, para que Deus me guarde, Deus guarde a minha alma. E eu possa ter a certeza, querido, de que eu vou deitar, vou dormir, de acordar, porque o Senhor me sustentou. Porém, se eu não acordar, eu preciso ter a certeza de que eu vou estar com o Senhor. Eu preciso ter a certeza de que eu vou estar com Deus. Preocupação para quê? Dizer que nós somos donos do amanhã é muita coisa, não somos donos nem do agora. Porque a gente não sabe se alguém vai cair duro, por exemplo. Cair duro não cai, né? Cai depois com o tempo que endurece o corpo. Não tá? Enfim, mas eu não sei se alguém vai cair daqui sem vida, querido, até mesmo antes de terminar o culto. Pode ser eu, pode ser algum dos irmãos, pode ser. Eu preferia que fosse eu, estou tranquilo, eu vou para agora, amém. Sem problema, querido. Saber que é só receber, é só desfrutar, aí o trabalho acabou, é só desfrutar. Mas enquanto Ele não chama, nós estamos aqui. Estamos aqui, cada um na sua qualidade que Ele chamou. Cada um na sua condição. O Deus, Ele olha para nós, tem uma qualidade em nós, querido, que Deus, Ele trabalha em cima disso. Eu não sei, acho que eu sou teimoso demais. Acho que Deus chamou. Teimoso demais, insisto naquilo. Pode ser o que for, eu insisto naquilo. Cada pessoa ela tem algo ali que desperta, que Deus pode usar lá na frente, sabe? Tua intrepidez, tua sensibilidade, tua percepção, enfim, alguma coisa Deus trabalha ali, querido, sabe? Mas a questão é que o salmista, ele tinha um perfil, aparentemente, querido, que as pessoas desprezavam. Era simplesmente um pastorzinho das poucas ovelhas do seu pai. Essa expressão que ele usa lá quando ele está de frente a Saul. Pastorzinho das poucas ovelhas do seu pai. Poucas ovelhas do pai. Tinha motivo suficiente, humanamente falando, para ser frustrado. Mas ele sabia exatamente, querido, quem é que estava com ele. Significa que independente daquilo que temos, independente daquilo que somos, independente daquilo que representamos para as pessoas, e como elas nos olham e como elas nos valorizam. Porque Deus não valoriza o ter, Deus valoriza o ser. Sabe, querido? Independente do lugar onde nós estejamos, quem é que está conosco? Nós entendemos que quando estamos com o Senhor, onde nós estivermos, lá está também os olhos de Deus. Porque de um pastorzinho de ovelhas, o Senhor fez um grande general, a ponto de ter uma cidade chamada Cidade de Davi, e ser o maior rei de todo o tempo de Israel, e ser honrado até hoje, depois de tantos mil anos aí da sua morte, ser honrado até hoje pelos hebreus, pelos israelitas, até hoje. Tem lá o túmulo de Davi, ou seja, sabe, querido, olha de onde Deus tirou. Perfeito, negativo, falha, muita falha, errava muito. Mas cada vez que ele errava, cada vez que ele se atrapalhava, ele se arrependia, ele buscava a presença do Senhor e dizia: Deus, pequei contra ti, Senhor, contra ti somente pequei, me perdoa.
carregava uns pesos de consequência, sim, mas o principal ele encontrava, que era o perdão de Deus, que era o perdão de Deus para a alma dele. Então ele nunca teve problema em dizer assim: fiz o censo, desobedeci a Deus. Matei homem inocente, desobedeci a Deus. Deixei depois ali no final, quase da minha morte, a ordem para o meu filho Salomão matar algumas pessoas que me confrontaram. Ele deixou ordem para isso. Ou seja, mas quando ele morreu, querido, ele morreu em paz. Por que alguém morre em paz, irmãos? Porque ele tem segurança, ele tem certeza para o lugar onde ele vai. Ele tem certeza para o lugar onde ele vai. Sabe, querido, nós podemos ter essa certeza dentro de nós exatamente hoje. Hoje nós poderíamos dizer: Senhor, estamos nas suas mãos. Nós entregamos mais uma vez a nossa vida diante do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode levar. Nós podemos dizer isso, querido. Tendo o Senhor como nosso pastor, é Ele que nos direciona. A família que falamos que temos não é nossa. São pessoas que Deus colocou do nosso lado para administrarmos para Ele. A esposa, por exemplo, para discipular, para a gente falar a respeito de Jesus, os nossos filhos para direcionar no caminho, mas não são nossos. Estamos cuidando, mas não são nossos. Os bens que nós dizemos que temos não são nossos, querido. Principalmente os nossos, nós colocamos à disposição do Senhor, mas não são nossos. Eu digo para você, seriam absolutamente nossos, se nós fossemos donos de nós mesmos. Nós poderíamos dizer que tínhamos alguma coisa. Mas como que alguém que não é dono de si mesmo pode dizer algo é meu? Não é. Nem nós temos propriedade em dizer. E não adianta, querido, dizer: eu não quero ser de Deus, eu não sou de ninguém. Irmãos, não tem coluna do meio no mundo espiritual. Ou é de lá, ou é de cá. Não tem empate. Você entendeu, querido? Quando não dizemos assim que não queremos Deus, que Ele haja, que Ele faça algo na nossa vida, automaticamente já estamos dando legalidade. No mundo espiritual não tem muro. O mundo espiritual é aberto. Ou dizemos sim, a palavra do Senhor diz que ninguém pode servir a dois senhores. Quando Jesus está falando sobre essas coisas, sobre sistema, escolha, prioridades. Ninguém pode servir a dois senhores. Se estivermos servindo a um, automaticamente o outro fica de lado. Assim, quando entregamos a nossa vida para Jesus, automaticamente deixamos o infeliz de lado. Sabe, querido? E fica rondando o tempo todo. Nenhum momento fica vazio, assim. Mas Mateus capítulo 12 fala sobre isso. Quando o espírito imundo ele sai de uma pessoa, ele vai e procura lugares áridos. Se ele não encontra, ele volta para aquele mesmo lugar. E se ele encontrar vazio, ele vem e habita e traz mais 7 piores do que ele. Ou seja, a casa nunca fica vazia. Mas quando há uma libertação, quando o Espírito ele sai da nossa vida e o Espírito Santo ele entra, aquele já não tem mais legalidade para nós, em nossas vidas. Porque já há um morador. E numa casa não existe mais de um morador, não existe mais de um reinando. Na casa, só um que reina, só alguém que reina. Por exemplo, se você não reina na sua casa, seus filhos reinam. Seus filhos reinam. Falei para alguém esses dias: quem é que manda em casa? Seu filho ou você? Seu eu. Falei: tá, quando você falar alguma coisa para o seu filho, ele faz na hora ou não? Eu falei: então não é você que manda. Você fala em autoridade, você está falando sobre isso. Está falando sobre isso. Meu avô, quando eu ia engrossar minha voz lá no Paraná, meu avô falava assim: vai cantar em outro terreiro, aqui tem galo que canta. Eu falei: opa, o vô manda aqui. O vô era bravo, muita gente boa, mas ele era bravo assim, quando se falava em disciplina. Eu falei: aqui já tem quem canta, ou seja, já tem quem manda. Tem pai, tem mãe, tem as pessoas mais velhas, ou seja, sabe, querido? E no mundo espiritual, já tem quem canta, já tem quem fala, já tem quem manda, que é o Senhor nosso Deus sobre as nossas vidas. Ele dá a palavra, nós obedecemos e nós passamos a ter direito a tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. E habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para sempre, dependendo de como diz a sua tradução, quando colocamos o Senhor como nosso pastor. Amém, amado? Não vou prolongar muito não, mas enfim, fica aí a palavra de Deus para cada um de nós. Querido, tenha o Senhor como pastor da sua vida, como pastor da sua alma. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te direcionar, deixa Ele te conduzir. Sabe, irmãos? Eu vou fechar aqui com esse parágrafo, irmãos. Tira toda a responsabilidade nossa, irmãos. Quando acontece algo na nossa vida e nós estamos em obediência à palavra de Deus, tira toda a responsabilidade nossa. Toda, sabe? Responsabilidade do Senhor. Entrou no barco e está sendo assolado, se morrer no... Responsabilidade de Deus. Deus que mandou entrar no barco para ir do outro lado. Claro, se Ele disse que iria do outro lado, ele iria do outro lado. Mas, ou seja, a responsabilidade de Deus.
Agora, quando assumimos nossa própria vida e fazemos ABC, conta e risco, por conta e risco. Então, o melhor, querido, é buscar saber realmente onde Deus tem preparado aquilo que Ele tem programado para as nossas vidas, para nós podermos desfrutar aquilo que Ele tem de bom realmente. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja derramada sobre a tua vida e você possa encontrar isso em Cristo Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Se quiser oração depois, eu vou ficar aqui na frente. Eu prometo que vou ficar aqui na frente por um pouquinho, tá bom? A gente vai estar orando em nome de Jesus. Mas antes, eu gostaria também de estar apresentando os zimistas. Os aniversariantes. A cabeça, você vê como é que está a cabeça, né? Os aniversariantes, é informação para todo lado. Os aniversariantes do mês. Você que fez aniversário esse mês, mês de julho, tá bom? Vem aqui à frente. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando pela sua vida, em nome do Senhor. Cadê o pessoal que vai cantar parabéns? Onde é que está? Cadê os irmãos que vão cantar parabéns? Então, se você completou mais um ano de vida, não precisa falar quantos anos, tá? A gente vai estar orando pela tua vida, e abençoando tua vida em nome de Jesus. Tua vida já é bênção, mas nós vamos estar confirmando algo da parte de Deus em nome de Jesus. E é tão bom, irmãos, fazer esse aniversário na presença do Senhor. É tão bom, sabe? E eu lembro quando a gente fazia aniversário, irmãos, é um estrago o mundo lá fora, irmãos. Eu lembro na época, enquanto eles vão se ajeitando aí, eu lembro na época que a gente fazia aniversário, quando a gente não conhecia Jesus, o povo quebrava ovo na nossa cabeça, mano. Olha que presente esse, mano. Quebrava ovo e outro jogava farinha. Que aniversário é esse? Então você percebe, querido, é o que o pessoal oferece lá fora. E na igreja, sabe o que a gente faz? A gente ora. Então olha que diferente, né? Não tem, é um choque, né, de realidade, mas enfim, é o que Deus preparou e programou para nós. Então eu te peço nessa noite, querido, 3 coisas, por favor, como sempre. Que você feche os seus olhos, que você estenda as suas mãos e que você abençoe esses amados que estão aqui à frente, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, querido? Ore junto comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Mais uma vez, Deus, colocamos, Pai, diante do Senhor a vida, Deus, de cada aniversariante, Pai. A vida, Deus, de cada filho Teu, a vida, Senhor, de cada filha do Senhor, Pai, que completa, Senhor, mais um ano de vida, Pai, diante do Senhor. Pedimos, Deus, a Tua bênção, Pai, sobre a vida deles. Pedimos, Deus, a Tua proteção sobre a vida deles, o Teu cuidado sobre a vida deles, que o Senhor possa guardar as suas mentes, que o Senhor possa guardar, Deus, o seu coração, que o Senhor seja realmente, Deus, o pastor, Senhor, de cada um deles, Pai, o Senhor possa os guiar, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor ao Teu nome, e eles possam habitar na casa do Senhor por longos dias. A bênção do Senhor esteja sobre as suas casas, a bênção do Senhor, a provisão do Senhor esteja sobre os seus lares. Livra, Senhor, de toda enfermidade, Pai, livra, Senhor, de todo mal, livra, Senhor, de toda obra maligna, Pai, que porventura seja feita, Deus, seja quebrado, Pai, em nome de Jesus. Derrama, Deus, o óleo de alegria sobre os Teus filhos, Pai. Deus, dá, Senhor, forças para que eles venham, Deus, venham vencer, Senhor, em tempos difíceis, em tempos de tribulação, que eles, Deus, a cada dia possam, Deus, destrar seus ouvidos para dizer não, Senhor, para conselhos errados, e sempre, Deus, ser apurados seus ouvidos para ouvir, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem um sim e o Senhor tem um amém, e eles possam receber isso sobre a vida deles, Pai, no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, todas as áreas, Pai, da vida dos Teus filhos, Pai, que eles possam crescer a cada dia, tanto em estatura, como em graça, como em conhecimento, como, Deus, espiritualidade, em tudo, Pai, eles possam crescer, Pai, e ser ricamente abençoados nas suas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um parabéns aí? Vamos lá?
nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao teu lado, tudo novo por vir. Que a vida lhe seja um eterno sorriso, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Glória a Deus. Judiamos de vocês, hein? Judiamos de vocês. Deixa eu ver isso em voz lá. Deus é bom, Deus é bom. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo não tem edição, não tem nada. Bom, só vou dar um recadinho aqui. A evangelista Valdeci vai estar encerrando o culto para nós. Irmãos, e vai estar orando pelos alimentos também nesse encerramento. Irmãos, segunda-feira nós temos culto de oração e intercessão, às 8 horas da noite. Tá? Oração, irmãos, não é luxo. Oração não é o querer ou não. Oração é questão de necessidade. Tá bom? Segunda-feira, 8 horas da noite. Terça-feira, temos célula na casa do evangelista Valdeci, na casa da Paula, temos célula lá. Esse dia eu fui lá, estava bênção, fomos grandemente abençoados. Também na quarta-feira temos célula na casa do pastor Pedro, pastora Sônia, quarta-feira, às 8 horas da noite, também lá na oficina do Cláudio, literalmente na oficina do Cláudio, 8 horas da noite, na quarta-feira, tá bom? Quinta-feira, cura e libertação, quinta-feira, tá bom? Sexta-feira volta a nossa aula de canto, volta ao normal, tá bom? E sábado tem a nossa reunião, né? A gente vai estar falando sobre isso lá no grupo, a gente vai estar ajustando, mas sábado à noite é dia da nossa reunião, nosso bate-papo, tá bom? Reunião de obreiros, tá bom? E domingo, culto da família, a gente continua em nome de Jesus. É o primeiro, né? Aleluia, glória a Deus, graça e paz, irmãos, amém? Você está saindo dessa noite aqui com a expectativa que você teve que o Espírito Santo te trouxe aqui, você está saindo com a expectativa que você chegou aqui, você está saindo com ela completa? Você recebeu algo de Cristo essa noite? Amém? Sabe, irmãos, a palavra ela é lançada e ela é penetrante e nós temos que tomar posse da palavra e nós temos que sair, né? Se nós viemos até a presença de Deus, se nós chegamos até a presença de Deus, nós temos que sair renovados, nós temos que sair com algo de Cristo. Nós não se achegamos até Cristo e saímos da mesma maneira, da mesma forma. Então, eu creio que você está saindo restaurado nessa noite. Eu creio que você está saindo renovado. Amém? Vamos encerrar então. Eu queria que você se colocasse de pé. Vamos fazer essa última oração, já dando encerramento também. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, nós agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, sublime, Senhor, esse momento maravilhoso, esse momento, Senhor, em que estivemos aqui, Senhor, em Tua presença, Senhor, em Tua casa, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, creio que fomos aqui, Senhor, alimentados por Tua palavra, Senhor, nós cremos aqui, Deus, que fomos, Senhor, restaurados, que fomos purificados, ó Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que esse alimento, Senhor, que nós, ó Deus, saboreamos hoje, Senhor, que o Senhor nos deu nessa noite, Senhor, ele fique, Senhor, em nossa memória, Senhor, ele fique em nosso coração, Senhor, para que, Senhor, Deus, durante a semana, Senhor, quando tivermos aquele momento difícil, Senhor, nós lembremos, Senhor, do que nos traz esperança, Senhor. E o que nos traz esperança, Senhor, é o Senhor para as nossas vidas, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por cada irmão, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, abençoar e levar aos seus lares em paz, em segurança, Senhor. Que o Senhor nos dê, Senhor, um início de semana maravilhoso, um meio de semana abençoado e um final de semana repleto das Tuas bênçãos e graças,
graças e misericórdias, meu Deus. Pai, seja conosco, Senhor, caminha conosco, Senhor, em todos os atos, ó Deus, durante essa semana, ó Deus, em todas as decisões que fomos tomar, ó Pai, que o Senhor esteja à frente, Senhor, que o Senhor esteja, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, Senhor, para tomarmos, Senhor, as decisões conforme a Tua vontade, Senhor, não conforme o que nós queremos, meu Deus, mas conforme o que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já nós te damos graças, agora e sempre, Jesus. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação inseparável do Espírito Santo, ela esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Aleluias. Amém. Coloca suas mãos sobre suas cabeças. Será como óleo derramado, desde a ponta da cabeça até a planta dos pés. Amém. Não vá sem antes dar um abraço no seu irmão, né? Participa da nossa confraternização também, no final.